Quem vai... Toma, Mado. Hã? Madhusudana pra tocar. He Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Deva Hare Hare Krishna. Só não pega Bhagavad Gita, porque eu não Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Deva Hare Hare Krishna Govinda Gopala Nanda
Maharaj, ninguém veio me ouvir agora. Maharaj pediu para falar umas palavras, eu vou falar bem rapidinho. É impressionante a gente ver a dedicação, né, e a capacidade de ensinar através de exemplos de uma alma, uma grande alma, né? Maharaj está aqui hoje, ele acabou de passar por um tratamento bem assim, de 4 horas de uma cadeira, depois de dar aula o dia inteiro numa cadeira de dentista. Tomou 2 anestesias enormes, uma bombona aqui de anti-inflamatório. Fiquei brigando com ele. Tomei muita bronca porque na hora de ir embora eu não estava prontinha na hora, e ele falou, o trabalho para um guru, o devoto tem que ser perfeito. A gente tem que estar na hora, no momento certo, né? Eu nunca mais vou reclamar de ir no dentista. Vou falar nem ai, foi uma coisa impressionante. E a gente pega esses pequenos exemplos e incorpora na vida da gente, né? Que seja a tolerância, a tolerância, a paciência, a capacidade de suportar e de se submeter, né, ao corpo material, às contrariedades da vida. E é muito fácil você ouvir palavras de pessoas. E é muito incrível você observar o exemplo das pessoas, né? Eu não tenho muitas palavras hoje, Maharaj. Fale bom.
Pregou. Não vai mais. Só tenho a agradecer essa oportunidade, Maharaj. Dá para a gente falar algumas palavras para vocês. Nós estamos aqui graças à força e determinação do Rama Maharaj. Eu estava lembrando que as crianças, né, de modo geral, na regra, as crianças, né, com pequena idade, 1, 2 anos, até 5 anos, obedecem fielmente seus pais, né, seguem, têm como exemplo, claro, né, tudo que o pai e a mãe fazem é divino, é maravilhoso, a criança segue aqui. E eu tenho mais um ano que eu tive o segundo nascimento, graças a Maharaj e Gurudeva. Eu tenho um ano de iniciação. Então, só peço a misericórdia do Maharaj e do Gurudeva que a gente continue, com essa linda, essa visão de criança, seguindo esses ensinamentos maravilhosos que ele passa para a gente todos os dias. Haribol. Eu quero falar da minha experiência com Shripad Maharaj. Foi assim. Uma Gyana Tunadação. Uma Gyana Tunadação. Gyana Chakshuru lembro como se fosse hoje. Eu, em dezembro de 2008, eu conheci a Damodara. E aí ela chegou pra mim e falou: você tem que ir no aeroporto dia 25 de dezembro receber Shripad Maharaj. E aí, isso era dia 20 de dezembro, assim. Aí eu pensei, mas eu nem conheço ele, eu nunca vi ele. E eu já tinha marcado o Natal na minha avó, dia 25. Aí eu falei, não vai dar, né? Porque eu já marquei o almoço, dia Natal. Aí tá. Aí, eu fui dormir, né, dia 24. Foi o melhor Natal da minha vida. Eu senti, assim, Jesus muito próximo de mim, sabe? E aí eu acordei no dia 25, assim, tem que ir no aeroporto receber essa pessoa, sabe? Mesmo sem saber quem era. Aí eu liguei pra minha avó e falei, vó, eu vou chegar atrasado um pouquinho, porque eu tenho que ir no aeroporto. Aí eu fui no aeroporto. E aí eu não entendi nada, assim, eu comecei a chorar e tremer e fiquei muito nervosa, sabe? Aí a Damodara passou tila, tremia, eu não entendi nada, assim. Aí tá. E aí Shripad Maharaj saiu e eu nunca senti nada igual na minha vida, assim, vendo ele, sabe? Antes de vê-lo, eu já estava chorando, tremendo, sem entender nada que estava acontecendo. E aí ele chegou e botou a cante em mim, quando ele saiu do avião. E desde então a minha vida mudou totalmente.
eu estava perdida, não que eu não esteja hoje, né? Porque Padre Maharaj toda hora puxa minha orelha, eu não sigo o que ele fala. Mas eu me sinto menos perdida hoje. E ele é um pai para mim, e você. Aí a minha vida se transformou, e aí eu vim morar no templo e não quero outra coisa. E é tudo graças à misericórdia. Deus, Shripad Maharaj, que eu estou sempre falando com ele, e ele está sempre me puxando, sabe? Sempre. Manda ver, Priya. Na verdade, se ela diz que está perdida, eu não sei porque o Maharaj insiste depois de 11 anos de me mandar falar, porque realmente não melhorou nada. Bom, isso é obviamente devido às minhas próprias dificuldades, né? Mas o importante do sadhu é que ele não desiste. E, na verdade, quando Shripad Maharaj veio a primeira vez para o Brasil, ele sempre teve essa áurea de autossuficiência, né? E a gente tentava fazer alguma coisa para ele e ele falava assim, não cozinha, não faz isso. E aos pouquinhos ele foi deixando a gente servir, foi deixando um dia, não, tudo bem, hoje você faz o arroz. E ficava assim, olhando assim, tá bom, né? Você faz mais ou menos. E isso, na verdade, é como um pai. Porque o pai, quando o filho começa a caminhar, o que ele faz? Ele vai segurando na mão e guiando, né? Primeiro, ele quer que o filho caminhe, mas ele não deixa assim, vai, caminha porque você vai cair e talvez a sua queda seja muito sofrida, você se machuque, o seu próprio caminhar demora mais. Então, o sadhu, ele é o pai, o guru, ele é um pai. E ele é um pai que, na verdade, nos guia naquilo que é verdadeiro, que é o nosso caminho espiritual, né? A gente está sempre pensando assim, eu estava até conversando com uma amiga minha, eu estava falando para ela assim, não, porque o processo de Bhakti, ele é exercício, ele é uma prática de exercício. Não é eu vi a luz, porque eu vi a luz é só ligando o interruptor. Não funciona. É um exercício. Yoga quer dizer exercício. Então, e é como correr, é como malhar, é como estudar. É um exercício árduo, cansativo, muitas vezes penoso. A gente fica naquela coisa, né? A gente não aprendeu ainda e precisa saber, e precisa passar nos exames, e tá, como qualquer outro exercício, sofrendo. E a gente pensa assim, nossa, estou estudando tudo isso e não consigo aprender nada, nunca. Parece que, né, a gente não progride. Mas, na verdade, ele não desiste porque eu acredito que ele olha pra gente e pensa assim, não, ela sabe que 2 mais 2 não são 5. Né? Ela ainda está somando errado, mas vai chegar uma hora que ela vai entender que é 4, não é 5. Né? E aí essa é a grande misericórdia, na verdade. Né? A misericórdia é a gente também continuar exercitando para que um dia a gente consiga entender que 2 mais 2 são 4 e não são 5 como a gente quer ver. Né? 5 quer dizer o quê? Essa realidade, esse mundo material que a gente acha que é verdadeiro. Né? É esse 5. Isso não é o verdadeiro. O verdadeiro é a alma espiritual e o processo pelo qual o sadhu vem mostrar pra gente. Esse caminho, você, essa alma, você não vai ver a luz se você não fizer muito esforço, muito exercício e muita prática, porque isso é yoga. E aí Bhakti Yoga é exatamente essa yoga do amor, com muito esforço e muito exercício.
Gurmitam jena tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaura Chandraya Radhikavi Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Vande Guruvadandam Bhakta-vrinda Samanvitam Sri Chaitanyam Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Nandanandanaham Vande Samaguptanam Vrindavanam Manoharam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadhar Srivasadi Sri Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the respect of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtottara Sadhunad Bhakti Vedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtottara Sadhunad Bhakti Vedanta. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lord Srila Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtottara Sadhunad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Maharaj, Sri Bhakti Rakha Srila Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of us personalities, and presented all of my respectful guests. Então, em primeiro lugar, Srila Bhaktivedanta Vana Maharaj está prestando suas mais humildes e respeitosas reverências. Está prestando suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus Gurudevas, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente ele presta as mais humildes e respeitosas reverências a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, aos devotos sênios, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis e a todos os convidados, respeitáveis convidados aqui presentes. So, couple days we also discussed about Guru Tattva and the life history of our beloved Gurudev, and also we very nicely performed Vyasa Puja Mahamotsav. Então, nesses últimos 2 dias, nós temos realizado a glorificação a Guru Tattva. Nós temos falado sobre a história da vida do nosso amado Gurudeva e temos, desse modo, realizado um belíssimo Vyasa Puja Mahotsava. In my class also discussed about the symptom of Guru and the symptom of disciples. E também nas palestras, Maharaj tem discorrido sobre os sintomas do Guru e os sintomas do discípulo. Now we are going to celebrate Jagannath Ratha Yatra Mahotsav. So little bit we will discuss about Jagannath Ratha Yatra Mahotsav. E agora nós estamos bem perto de celebrar o nosso Jagannath Ratha Yatra Mahotsava, e por isso o Maharaj vai falar um pouco sobre as glórias desse evento lindíssimo, Jagannath Ratha Yatra Mahotsava, o festival do carro de São Jagannatha, que vai acontecer agora no domingo. Actually, this is called the meeting of
Gopis and Krishna in Kurukshetra. That is high class separation mode. Esse festival ele tem especialmente a ver com o encontro das gopis, as vaqueirinhas de Vrindavana, e Krishna num lugar chamado Kurukshetra. Esse encontro é realizado no humor da saudade. Because there are two sides of love prema. One is called meeting, another is called separation. That is called Milan, Shambhu, and called Vipralambha or Viraha. Porque prema, ou amor divino, tem dois lados. Um é o encontro e o outro é a saudade. Because very rare people they understand about love also. Porque é muito raro que as pessoas realmente entendam o que é amor. In this material world, we use this word love. Actually, that is not pure love. That is called lust, kama. Nesse mundo material, quando a gente usa a palavra amor, a gente realmente não está falando de amor puro, mas nós estamos falando de kama, ou luxúria. Because in this material world, that is called sense gratifications. That is Atmendra Prativancha Tarigurika. Porque nesse mundo material, o que existe nesse mundo material é o desfrute dos sentidos. And in transcendental world, that is called Krishnendra Prativancha Tarigurika, where all their activities, how to fulfill the desires of Krishna's sense gratifications. For that, it's called the divine love. Ao passo que no mundo transcendental, todas as atividades daqueles que vivem no mundo transcendental são para satisfazer os desejos de desfrute dos sentidos de Krishna. But we also use this love, this word, because love and lust look like same thing. Nós também, nesse mundo, usamos a palavra amor porque parece que o amor e a luxúria são a mesma coisa. But completely upside down. Só que a luxúria está completamente de cabeça para baixo em relação ao amor. Completamente o contrário do amor. One day I gave an example. When you coming from house to your temple, and there are many steps in the temple. Mas algum tempo atrás, aqui mesmo, nos deu um exemplo que quando a gente vem da nossa casa para visitar o templo, a gente tem que subir um monte de degraus da escada. That time your eyes is where? Up. E quando a gente está fazendo isso, quem está subindo as escadas para visitar o templo, os nossos olhos estão olhando para cima. That time you are not looking behind down. Your eyes also up the stairs. Nesse momento que a gente está subindo as escadas, os nossos olhos não estão voltados para baixo. Eles estão voltados para cima enquanto a gente sobe degrau por degrau. And when you return back to Maya, that time your eyes also are down. Mas aí quando a gente volta para Maya, a ilusão, os nossos olhos, aí sim, eles estão voltados para baixo. Steps are same, but coming and going that time, your vision are different. Os degraus são os mesmos, mas o subir e o descer é que são coisas diferentes. Need also mood, half. Need, have, mood. Then you can realize this philosophy. A gente precisa ter bhava, a gente tem que cultivar um humor para aí a gente poder entender essa filosofia. If you have no transcendental mode, transcendental activity, you cannot understand that is your love, this one. Se você não tem um humor transcendental e não realiza atividades transcendentais, você não vai poder entender essa filosofia do amor divino. But in this material world is called the pervaded reflection of Golok Vrindavan. So for this, in this material world, we are looking different kinds of material love and different kinds of relationship. Mas
nesse mundo material, esse mundo material, ele é considerado o reflexo pervertido de Goloka Vrindavana, o mundo espiritual. E por isso, nós, nesse mundo material, ficamos sempre buscando diferentes tipos de amor. In this material, mother, she loves her children. In the same way, mother Yashoda, she loves Krishna. Nesse mundo material, a mãe ama os filhos. Da mesma forma, no mundo transcendental, mãe de Yashoda ama Krishna. Mother Yashoda, she loves Krishna. That is called parental mood, Vatsalya Bhakti. Mãe de Yashoda ama Krishna e o amor dela chama-se Vatsalya Bhav, ou amor transcendental de mãe. Because Mother Yashoda, she is called Ashraya Tattva, and Krishna he is called Vishaya Tattva. Porque mãe de Yashoda é chamada de Ashraya Tattva, ao passo que Krishna é chamado Vishaya Tattva. Yeah. And in this material world, all the living entities, they are called is what? Ashraya Tattva. E nesse mundo material, todos os seres vivos são Ashraya Tattva. Yeah. So when Ashraya Tattva and Ashraya Tattva meeting together, how possible love will come? Without Vishaya, object of the love, Prem will not manifest. Então, quando a Ashraya Tattva se encontra com a Ashraya Tattva, como é possível que haja a experiência do amor? Para haver a experiência do amor, é preciso que a Ashraya Tattva, o ser vivo, se encontre com Vishaya Tattva Shri Krishna, que é o objeto do amor divino. Because Krishna is called the supreme enjoyer. All the living entities they are called enjoyee. Porque Krishna, ele é chamado de desfrutador supremo, ao passo que todos os seres vivos são os seres desfrutados. Akela Purus Krishna Arsha Vritta Jare Joiche Nachai Toiche Kare Nritta. Chaitanya Chaitanya. Krishna is called supreme enjoyer. Então, Maharaj citou um verso do Chaitanya Charitamrita que diz que Krishna é o desfrutador supremo. Even Srimati Radhika, she is called what? Ashraya Tattva, not Vishaya Tattva. Mesmo Srimati Radhika é também chamada de Ashraya Tattva, aquela que é desfrutada por Krishna. Understand? Try to understand a little bit philosophy. Not so everybody to understand this philosophy, but I have to speak something. Tentem entender essa filosofia. Nem todos vão conseguir entender essa filosofia, mas Maharaj sempre pede para a gente tentar aos pouquinhos ir entendendo essa filosofia do amor divino. So just I also discuss when Gopis and Brajavasi they met with Krishna and they feel so much separation from Krishna and they expressed their heart to Krishna. Então Maharaj estava falando antes de como as gopis, as vaqueirinhas de Vrindavana e os Brijavasis, os moradores de Vrindavana, todos se encontraram com Krishna depois de um longo tempo em Kurukshetra e eles expressaram para Krishna como eles tinham sentido tanta saudade dele. And then Krishna and Gopis they also cried, weeping in shedding tears. E aí, naquele momento, que os habitantes de Goloka Vrindavana falaram assim para Krishna, tanto Krishna quanto todos eles choraram. Because after long separation, when you will meet with your very nearest and dearest beloved person, that time your heart will be melted and tears will come. Porque depois de um longo período de saudade, quando finalmente a gente se encontra com a pessoa amada, o que acontece? O nosso coração se derrete. In the same way, Gopis, when they met with Krishna in Kurukshetra, they felt so much pain of separation and their heart completely melted. And that time they also expressed their heart. Da mesma forma, quando as gopis, as vaqueirinhas, se encontraram com Krishna em Kurukshetra, elas sentiram essa dor profunda da saudade e o coração delas derreteu completamente e assim elas expressaram seu coração. E esse encontro chama-se Kurukshetra Milan. During the Ratha Yatra, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he also expressed his heart, same
mood of the gopis when they met with Krishna in Kurukshetra. E no festival de Ratha Yatra, é um festival em que o Senhor Jagannatha sai para desfilar na rua, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu expressou o mesmo sentimento de saudade que as gopis sentiram de Krishna e expressou o seu coração na frente do Senhor Jagannatha. Mahaprabhu always would dance in front of Lord Jagannath. You are not Vigraha. Vigraha Nagadu Sakshat Brajanandan. You are the direct Krishna, who is the son of Nanda. E Shri Chaitanya Mahaprabhu sempre dança na frente do Senhor Jagannatha, e quando ele faz isso, ele está olhando para o Senhor Jagannatha e não vê apenas como Vigraha, a forma da deidade, ele vê Jagannatha como diretamente o próprio Shri Krishna, Shiva Ajendanandana Krishna, a suprema personalidade de Deus original. Because we have two kinds of also eyes. Porque nós temos dois conjuntos de olhos. One is called Kama Chakshu and another is called Prema Chakshu. Um conjunto de olhos chama-se Kama Chakshu e o outro chama-se Prema Chakshu. Eyes of lust, that is called Kama Chakshu. The eyes of divine love, that is called Prema Chakshu. Os olhos da luxúria chamam-se Kama Chakshu e os olhos do amor divino chamam-se Prema Chakshu. Only if you have Prema Chakshu, the eyes of divine love, then you realize how Krishna, he felt pang of separation from gopis. Somente se você tiver Prema Chakshu ou os olhos do amor divino, você vai poder compreender como Krishna sentia tanta saudade das gopis e dos outros habitantes de Vrindavan. Krishna, he manifested this Jagannath form, dilated eyes without hands, legs, because this is called the pang of separation from the gopis, especially Srimati Radhika. Krishna manifestou essa forma do Senhor Jagannatha, que não tem as perninhas e tem os bracinhos bem curtinhos assim, com aqueles olhos bem grandes, porque ele, quando ele manifesta essa forma, ele está sentindo profunda saudade, especialmente está sentindo saudade de Srimati Radhika. So that means in Jagannath Puri there are two separation moods are coming. Isso significa que em Jagannath Puri, a cidade onde está o Senhor Jagannatha, se manifestam dois sentimentos de saudade. That means Lord Jagannath, that means Krishna, he feels pang of separation from gopis. Our Lord Chaitanya Mahaprabhu and completely absorbed the mood of Srimati Radhika and he feels pang of separation from Krishna. Então, a primeira manifestação de saudade é a do Senhor Jagannatha, que é o próprio Krishna sentindo saudade das gopis. E a outra manifestação de saudade é a de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que no humor de Srimati Radhika está sentindo a profunda dor da saudade de Krishna. Ahamor prananad murali vadan, kaha jaun kaha pang Brajendra Nandan, kahari kohivo dukha ke jane mor dukh, Brajendra Nandan bina phate mor bhuk. Lord Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed the separation mood of Srimati Radhika. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está sempre completamente absorto no humor de saudade de Srimati Radhika. Ahamor prananad murali vadan, where is my beloved Govinda Krishna? Where I will go and where I will get him? E assim, nesse humor de saudade, ele fala: onde está o meu amado Govinda e para onde eu vou para me encontrar com ele? And when again I will see Krishna who always keeps the fruit on his lotus leaves? E quando será que eu vou novamente ver Krishna, que sempre traz a flauta perto dos seus lábios de lótus? In this way, day and night, Lord Chaitanya Mahaprabhu felt pang of separation from Krishna. Dessa maneira, noite e dia, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu sentia a dor profunda da saudade de Krishna. And in the same way, Krishna, that means Jagannath Dev, he always remembering the Braj Gopis and Brajvasis
and crying, shedding tears. Da mesma maneira, o Senhor Jagannatha Deva, que é Krishna, sempre se lembra das Braja Gopis e dos Braja Basis, os habitantes de Vrindavana, e assim, se lembrando deles, ele sente a dor profunda da saudade. Because this is high level love. Conditional soul they cannot understand. Porque este é um amor de altíssimo nível que as almas condicionadas não conseguem entender. And if you try to understand this philosophy, then first you purify your heart. That is called the Gundicha Mandir, cleaning the temple of Gundicha Mandir. Se você quer realmente entender essa filosofia, primeiro você precisa purificar o seu coração realizando Gundicha Marjana, ou a limpeza do templo de Gundicha. I will sit here. Our heart is as like throne, Singhasana, where Krishna and Radha will be sitting. O nosso coração é como um Simhasana, um trono, onde Radha e Krishna se sentarão. Our mind is as like chariot, Manoratha. E a nossa mente é como uma carruagem, Manoratha. Understand? This thing. So Krishna, our aim and objective these things. Krishna, Radha and Krishna, they will sit in our Hridaya Singhasan, and the throne of our heart. Then chariot will go. Chariot is as like our mind. Então, o nosso objetivo máximo é que Krishna, Radha e Krishna vão sentar no nosso Hridaya Simhasana, ou no trono do nosso coração, e a carruagem da nossa mente vai sair levando Radha e Krishna para passear. If you really to sit Krishna, Radha Krishna in your throne of heart, then you have to clean your heart. Otherwise, how possible Krishna and Radharani will sit in your dirty heart? Então, se você realmente quer convidar Radha e Krishna para sentarem no trono do seu coração, a primeira coisa que vocês têm que fazer é limpar o coração. Caso contrário, como é que vocês vão convidar Krishna, Radha e Krishna para sentar no coração sujo? Who wants to clean your heart? Quem quer limpar o coração? Afraid. Quem tem medo de limpar o coração? So, for this reason, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught how to clean our Hridaya Simhasana, and that is called the temple of our heart. Por esse motivo, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou como limpar o nosso Hridaya Simhasana, que é o trono do nosso coração, onde Radha e Krishna podem sentar quando o coração está purificado. If you not feel separation from Krishna, then you cannot also clean your heart also. Se você não sente saudade de Krishna, então você não consegue limpar o seu coração. And one day I told, Guru Vaishnava, sometimes they also disappear from our vision. Why? Because who is the real devotee, real disciple, they will be served his lotus feet, or those who are not real, imitate, duplicity, they will be what fly away. Outro dia, Maharaj estava dizendo para a gente que quando o Guru e o Vaishnava aparentemente desaparecem da nossa visão, aí é que a gente vai dar a prova de que a gente realmente quer servi-los. Porque o devoto verdadeiro, o discípulo verdadeiro, é aquele que continua servindo a seu Guru, mesmo que ele aparentemente não esteja mais com ele. Guru disappear, they will be also disappear. 100%. Para alguns, é 100% que quando o Guru desaparece, eles também desaparecem. Actually, Guru, he also does not disappear. He is always with us, just he is also.
looking our activities. You are real or imitate. Na verdade, o guru não desaparece. O que ele está fazendo de fato é que ele está observando para ver quais são as nossas atividades e concluir e descobrir quem que é discípulo verdadeiro ou quem que é discípulo de imitação. So I gave an example. Rice and hugs mixed together. Look like same. Então Maharaj deu, nesse mesmo dia que ele falou sobre essa situação, ele deu exemplo do arroz e da casca do arroz, que parecem ser a mesma coisa. Understand? That is called paddy. Paddy, understand? Rice coming inside the paddy. Então Maharaj está falando para a gente desse exemplo, né, que você tem a casquinha do arroz e dentro da casquinha você tem o arroz propriamente dito, né, a sementinha do arroz. Some also immature paddy. They look like same paddy. E às vezes também você vai ver que o arroz e a casca ainda estão muito verdes, então eles parecem ser a mesma coisa. So expert farmer is taking the paddy and also throw the and hugs. Então o fazendeiro, o agricultor perito, ele é capaz de separar a casca do arroz propriamente dito. How is he doing? Do you know? Just also they have the hugs and paddy, rice mixed together and throw in front of the air. And fan is going, then automatically hugs also will fly away. And paddy or rice will come. This is the simple process. Então como é que o agricultor faz para separar a casca do arroz? Muito simples. Ele liga um ventilador, aí coloca o arroz com a casca e tudo na frente do ar do ventilador, joga para baixo e a casca voa para longe e o arroz cai dentro de um cesto. Muito fácil. You understand? Do you understand? What did you say? Vocês entendem? Fala English. In English? The rice is inside the paddy. When the farmer he throw it in front of the fan, what is outside the paddy, it goes. Paddy goes no. Paddy coming. No, Us go fly away. English the word I don't know exactly. I don't know exactly the word. Anyway, try to understand this thing first. Não sei. Então Maharaj está frisando assim. But which is not perfect rice, matured rice, that will be also a fly. And which is perfect matured rice, and farmer will be keep. Então Maharaj está falando de outro aspecto desse mesmo exemplo, que quando o fazendeiro coloca essa quantidade de arroz com casca na frente do ventilador, aquele arroz que ainda não tiver, que ainda estiver verde, ele vai voar junto com o ar. E só o arroz que já estiver perfeito e pronto, maduro, ele vai cair no cesto e a casquinha vai se soltar naturalmente e vai voar para longe. Yeah. So I also discuss these things. That means who is the perfect disciple, he will be serve his Guru, Vaishnava and chant Guru and do bhajan and sadhana. Otherwise just also what? Coming, imitate, and Guru when discover his disappearance, then he will be also disappear. Go to Maya. Where he has come from, he will go there. Então Maharaj está explicando a natureza do discípulo perfeito. O discípulo perfeito é aquele que sempre vai servir a Guru e Vaishnavas, sempre vai cantar o santo nome, sempre vai praticar o seu sadhana e bhajana, fazer suas práticas espirituais. Caso contrário, se ele não for um discípulo perfeito, ele vai vir fazer uma imitaçãozinha, e aí quando ele ouvir a notícia que o mestre desapareceu, ele vai voltar para Maya, de onde ele veio originalmente. That means you have to give test. And this is your time has come, sit on the examination hall. Isso significa que você tem que passar pelo teste, pela prova. Chegou a hora de você ser colocado ali na frente do ventilador. That means you have to become perfect disciple.
not Isso. the ox. Que significa que você deve se tornar um discípulo perfeito e não só aquela casquinha do arroz. Who wants to become ox? Raise your hand. Quem quer se tornar casquinha do arroz, levanta a mão. No one. Ninguém quer ser a casquinha que vai voar, né? Que não tenta bater. Maybe understand or not. One person can raise your hand. Talvez alguém que não tenha entendido vai levantar a mão. Mas a casquinha é aquela parte do arroz que não é verdadeiramente arroz, vocês entenderam, né? Who want to become rice? Quem quer que se tornar um arroz de fato? Never fly away. E assim, quem quer se tornar o arroz de fato nunca vai sair voando por aí. Yes, we have to take now this life to serve Guru and Bhagavan, Guru and Krishna. Sim, nós temos que fazer um voto de nesta vida servir a Guru, o mestre espiritual, e ao Bhagavan Krishna, o Senhor Supremo. One life just you also have to serve Guru and Vishnu. Any circumstance will come. Never give up Harinam or never give up. Então, esta vida agora apenas sirva a Guru e Vaishnava, ao mestre espiritual e aos devotos puros. E qualquer que seja a circunstância pela qual você passe, nunca abandone nem seu Guru, nem o santo nome. No need arrow disciples. Arrow disciples, no need. Have to become perfect. Não é necessário a presença de discípulos flecha. Todos devem se tornar discípulos perfeitos. What is meaning of arrow disciples? Do you understand? Taking Diksha Harinam from Guru and never come back. O que significa discípulo flecha? Discípulo flecha é aquele que recebe Harinam, Diksha, as iniciações do mestre espiritual, e logo em seguida bate asas e não aparece mais. So just I also come back. Lord Chaitanya Mahaprabhu, day before Ratha Jatra, he called all his followers have to clean the temple of Gundicha, Gundita Mandir Marjan. Então o Maharaj está voltando à história que tem a ver com o evento de domingo do Senhor Jagannath. E no dia anterior ao evento, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu convocou todos os seus seguidores, todos os seus devotos, e se reuniu com eles para explicar a eles como eles deviam fazer para limpar o templo de Gundicha, que significa limpar o templo do coração. Because once a year Lord Jagannath, he comes out from Jagannath temple and he goes to Gundicha Mandir. For this regard, 1 year no one clean that the temple. So many also dust in the temple of Gundicha. Isso porque uma vez por ano o Senhor Jagannath sai do seu templo, do templo de Jagannath, e vai para Gundicha Mandir, o templo de Gundicha. E como ele só faz isso uma vez por ano, durante o resto do ano o templo fica ali e por isso ele se enche de poeira. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is acting as like a acharya or a guru. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está agindo como um acharya, um guru, aquele mestre espiritual que ensina pelo próprio exemplo. Acharya guru means his words. Who is called acharya or guru? Quem pode ser chamado de acharya guru? Acharya means achinuti, swayam. One who performs bhajan sadhan to Krishna and showing his bhajan sadhan to his followers. That is called acharya or guru. Então, acharya significa achinuti, ou seja, aquele que pratica o seu bhajana e sadhana, as suas práticas espirituais dedicadas a Krishna, e ensina essas mesmas práticas a seus discípulos. Este é chamado Acharya Guru. Apani achari jivere sikhan, apani na koile dharma sikhan na jai. If you not to perform bhajan and sadhan, how possible to preach? First you show your own behaviors.
Então esse verso diz que se você não pratica bhajana e sadhana, se você não faz suas práticas espirituais, como é que você vai conseguir pregar? Então primeiro você tem que cuidar do seu próprio comportamento. And Lord Chaitanya Mahaprabhu danced in front of Lord Jagannath, dancing. Then all devotees also started dancing. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu dançou na frente do Senhor Jagannatha e em seguida todos os devotos fizeram a mesma coisa e também começaram a dançar em frente ao Senhor Jagannatha. Yeah? Sometimes I am looking, I am dancing, but some devotees also are scared. Try to go into the wall. They want to become wall. Maharaj observa que às vezes durante o Kirtan, a dança, ele está dançando e alguns devotos estão meio amedrontados e eles ficam assim pro cantinho da parede como se quisessem se tornar parede. They don't want to move. I had to say no, you move. And up and down, dance in front of Lord Jagannath. Dance in front of Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu. But they don't want. Sometimes I also pull and pushing. Eles não querem se movimentar durante o Kirtan. Eles não querem ir dançar assim para lá e para cá na frente do Senhor Jagannatha, Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Mas Maharaj às vezes puxa os devotos pelo braço e os leva para dançar para lá e para cá na frente do Senhor Jagannatha. Because don't you become ice if you want to become water. Não se tornem como gelo, tornem-se como a água. That means is what? Water not staying in one place. Water always is what? Moving, try to move. Isso significa o quê? Que a água, ela não para no lugar. Ela está sempre se mexendo, descendo, indo, subindo. Ice staying in one place. Don't, because ice is solid. And water is liquid. Right? The liquid things try to move. Ao passo que o gelo, ele fica parado no lugar, porque ele é sólido. E a água, sendo líquida, ela está sempre em movimento. So don't you become ice. You have to become water. Por isso, não virem gelo, virem água. If you dance in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna Jagannath, they will be very happy. Se vocês dançarem na frente do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, do Senhor Jagannatha, aí vocês vão ficar muito felizes. Understand? So, eles vão ficar muito felizes. 6. Sunday, Jagannath Dev Ratha Yatra. So everybody should join and also dance in front of Lord Jagannath. Então, agora no dia 6, o próximo domingo, é o dia do Ratha Yatra do Senhor Jagannatha e todos devem vir e dançar na frente do Senhor Jagannatha. Then Jagannath Dev will be very pleased. E aí o Senhor Jagannatha Dev vai ficar muito satisfeito. Jai Jagannatha, Jaya Jagannatha.
whatever you will do, Nam Sankirtan is the prominent. Porque nesta era de Kali, qualquer coisa que vocês façam na prática espiritual, Nama Sankirtan, no cantar do santo nome, sempre é mais proeminente. Jadopnati tadopnati kalu kesava Nam Sankirtan. In this Kali Yuga, you perform any kinds of activities, but need you have to add Nam Sankirtan. Without Nam Sankirtan, you cannot get any fruits. Então esse verso muito importante diz que nesta era de Kali, esse período que nós estamos vivendo, você faça as atividades que você tiver que fazer, mas sempre você deve acrescentar a elas Nama Sankirtana, que é o processo de cantar os santos nomes de Krishna. Porque sem Nama Sankirtana, tudo que você fizer vai ser infrutífero. So Lord Chaitanya Mahaprabhu took the brooms and cleaning the temple of Lord Jagannath, temple of Gundicha Devi, and also he ordered all his followers chant holy names. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pegou várias vassouras para limpar o templo de Gundicha Devi e também mandou todos os seus devotos, os seus seguidores fazer o mesmo. But Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Personality of God is Sang Krishna. Mas tentem entender que Shri Chaitanya Mahaprabhu é Swayam Krishna, é a própria Suprema Personalidade de Deus. And thousand gopis, they are very carefully, they serve to him. And now he is servicing. Because now he is showing his life to the others as like a guru. Milhares e milhares de gopis, de vaqueirinhas, servem a Krishna. Mas agora, como Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele está servindo e mostrando o exemplo perfeito de um guru. I told, guru means is what? He performed bhajan in sadhana and also instructed his followers. Maharaj já nos disse que guru significa aquele que pratica bhajana e sadhana, que faz sua prática espiritual e também ensina seus discípulos a fazer as mesmas práticas espirituais. So in the same way, according to the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu, all devotees, they also clean the temple of Gundicha. Então, da mesma maneira, seguindo as instruções do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, todos os devotos seguiram o exemplo dele e começaram a limpar o templo de Gundicha. First they collect the big stone and throw very far from the temple. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar as pedras grandes que havia no templo e levar essas pedras para um lugar distante da área do templo. And then again collected small stone chips. E a segunda fase da limpeza foi quando eles começaram a pegar os seixos, as pedrinhas pequenas e fazer a mesma coisa com elas. Then they took the broom and also brooming the whole temple. Aí depois que eles fizeram essas duas fases, eles pegaram as vassouras e começaram a varrer toda a área do templo. Some also they don't want to serve because they are lazy and crazy. Alguns não queriam servir porque eles são preguiçosos e malucos. And they are not proper way servicing, cleaning the temple. So that is called to grooming that place. E eles não estavam fazendo o serviço de limpeza, varrer, colher as pedras da forma correta. And Chaitanya Mahaprabhu used to go in front of them saying, "Oh, you are doing very nice, well." That means is what? You are not doing perfect way. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele se dirigia a esses preguiçosos e maluquinhos e falava para eles assim, você está fazendo um serviço muito legal, o que significa justamente que eles não estavam fazendo o serviço adequado. Because many are thinking, here the many devotees they are servicing, if I do not, what happens? Porque muitos pensam assim, tem tantos devotos aqui fazendo tanto serviço, e se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Some also are they not servicing, that's they are chirping.
Então, E alguns não estão servindo. alguns não servem e ficam só de blá 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 blá. When they're in the kitchen, many they are what you are. 10, 15 they are not servicing. Maybe 5, 6 they are servicing, others you are just chopping. Blah 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 blah. Sometimes, right? No need. Come here, no need many persons in the kitchen. Come here, this is very good. Como na cozinha, Maharaj dá o exemplo de que às vezes você vai encontrar na cozinha de Krishna 10 a 15 devotos. Mas desses 10 a 15 devotos, 5 ou 6 vão estar realmente fazendo seva, cozinhando, enquanto os outros vão estar só de blá 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 blá. Então quando ele vê isso, ele vai e fala, ei, não precisa ficar esse povo todo na cozinha, venham todos ouvir Harikatha. Because some, they are as like bees. You know bees? They are going to the different flowers, not collecting honey. What they are doing? Going to one flower to another flowers and just making sound. Porque alguns são como aquelas abelhas que ficam voando de flor em flor, não para colher o mel ou o pólen, mas só para ficar zumbindo, visitando cada flor, fazendo Just they're taking the japamala in their hand, japamala, and not chanting one round. Just going, hey, what are you doing? What are you doing? What is doing? Whole day, not chanting one round. Eles, por exemplo, eles são capazes de pegar a japamala, a bolsinha onde está o rosário, onde eles devem cantar Hare Krishna, e eles ficam andando para lá e para cá e não cantam uma voltinha da japamala inteira e ficam o tempo todo, o dia inteiro. Ei, o que está fazendo? Ah, conversa aqui, conversa ali. E não cantam japa. If you ask, how many rounds you are chanting? 1 round, 2 rounds? What are you doing? Se o Maharaj perguntar quantas voltas vocês estão cantando, alguns vão dizer 1 ou 2 voltas. Conta-se como assim 1 ou 2 voltas, seu estúpido tolo. But Lord Chaitanya Mahaprabhu for this regard told, and in this way Lord Chaitanya Mahaprabhu chastised. Oh, you are doing very nice well. And you teach to others. That means you are not, your service you are not well, not perfect. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele chegava perto desses devotos e castigava dessa maneira. Ele falava assim, você está fazendo muito bem, e além disso, está ensinando aos outros. Mas isso significa, na verdade, que o Mahaprabhu estava dizendo que eles não estavam fazendo o serviço apropriadamente. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu told, who is perfect way to servicing? I will see how much dust you collect. Aí Shri Chaitanya Mahaprabhu disse a todos, aquele que está fazendo o serviço da forma perfeita, eu vou saber pela quantidade de poeira, de pedrinhas e pedrões que ele pegar. Then every devotee also collect the unknown dust, which they also clean that time. That time Lord Chaitanya Mahaprabhu dust is what he found, Lord. E aí começou, os devotos, cada um foi juntando a sua poeira, e no final, quando eles viram, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tinha juntado uma poeira, um monte de poeira enorme. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu himself took all the dust in his own uttara, this cloth, and throwing very far from the temple. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente pegou o seu uttara, esse paninho que o Maharaj usa, e com esse paninho ele colocou toda a poeira que ele tinha juntado, e dos outros devotos também, e jogou longe do templo. In this way, 1 time, 2 times, 3 times, they also broom the whole temple. Então dessa maneira, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, todos eles juntos varreram o templo inteiro. Then again they put the water and clean whole temple with the water. Em seguida, eles pegaram muita água e começaram a lavar o templo inteiro. Then again Lord Chaitanya Mahaprabhu also to clean the temple with the broom. Throw all the water from the temple. E aí de novo o Senhor Chaitanya Mahaprabhu fez com que os devotos voltassem a limpar com a vassoura. Yeah. But when água também, né? when they are cleaning the temple, they are not speaking mundane talk. All you are Krishna, Krishna. Mas aí, quando os devotos estavam assim limpando o templo,
eles não falavam nenhum assunto mundano. Qualquer coisa que eles precisassem, se era para passar uma vassoura, um balde, eles falavam Krishna, 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 Krishna. Or when you are cooking, you are in the kitchen, as like birds, chip, 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 chip. And nobody also chanting Krishna Nam. Ao passo que quando vocês cozinham, muitas vezes acontece que vocês fazem que nem os passarinhos, ficam em vez de cantar Krishna Nam. Understand? When you serve, you have to chant Krishna Nam. Then your service will be perfect. Quando a gente serve, a gente deve cantar Krishna Nam, o nome de Krishna, e assim o nosso serviço vai ser perfeito. Then again also took one cloth and cleaned the temple. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e os devotos pegaram pedaços de pano e novamente começaram a limpar o templo. If any had small line, Lord Chaitanya must clean with his cloth and clean the dust from that line. Se eles viam uma sujeirinha, uma marquinha de sujeira, eles iam com pano e limpavam direitinho aquela marquinha. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu cleaned the whole temple very nicely, as like that is called marble and complete glittery comes. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos limparam o templo inteiro, que ficou assim como mármore quando está cintilante. And Lord Chaitanya Mahaprabhu himself cleaned the inside of the temple. That is called Jagamohan Sthan, where Lord Jagannath will sit. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, em pessoa, limpou a área do altar, que chama-se Jagamohan Sthan, que é o lugar onde o Senhor Jagannatha fica. That time on Gaudiya, Bengali boy Gaudiya, he also took water and threw the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Naquele momento, um devoto bengali pegou um pouco d'água e jogou nos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu became very angry. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou muito zangado. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Sarup Damodar, तुम्हारे गौड़िया रे, এই দেখো তোমার গৌড়িয়া রে ব্যবহার শিক্ষা লাগি সর্বে ডাকি কহিল তাহারে এই দেখো তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহার ঈশ্বরের মন্দিরে মো ধুয়াইল সেই জল আনিল ইয়া পান করিল. That simple boy, he put the water on the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu and also took the food bathing water of Lord Chaitanya Mahaprabhu and he drank. Aquele menino simples jogou a água nos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu e depois pegou daquela água e começou a beber. Then Lord Chaitanya became very angry. Aí o Senhor Chaitanya ficou muito zangado. So what did he? Where is the place of Lord Krishna? Or he worshipped my feet and was to drink my food bathing water. Aí o Senhor Chaitanya falou, o que ele está fazendo? Olha só, aqui no lugar do Senhor Krishna, ele joga água para lavar meus pés e além disso ele bebe a água bem na frente do Senhor Krishna. Then Sarup Damodar caught him and also just in his back, little bit also bit. Hey, why did you do this? E aí Sarupa Damodara pegou esse menino e deu uns tapinhas assim nas costas dele e falou, ei, por que você fez isso? But when he came back, when he came out from the temple, then Sarup Damodar told, oh, you did well. Mas aí quando o menino saiu do templo, Sarupa Damodara chegou perto dele e falou assim, você fez muito bem. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. But according to Loka Siksha, teaching for the others, Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, I am only in his average called Baddha Jivas. Mas segundo Loka Siksha, as instruções que são dadas às pessoas em geral, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz, eu sou uma Bala Jiva, eu sou uma alma condicionada, uma alma comum. That means Lord Chaitanya Mahaprabhu is showing in this way. Never think I am Guru. Guru Abhimano Teji. If you not give up your Abhiman egos of Guru, never will develop your bhajan and sadhana.
E dessa maneira, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu demonstrou, ensinou que o devoto nunca deve pensar assim: Guru, eu sou Guru. Se o devoto não abandonar esse Guru Abhimana, ou conceito de que ele é Guru, ele nunca vai se desenvolver no seu bhajana e sadhana, na sua prática espiritual. Bona fide Guru never he thinks I am Guru. I am the servant of Krishna. O Guru fidedigno nunca pensa, eu sou Guru. Ele sempre se considera o servo de Krishna. But disciples' duty is what? To worship the lotus feet of his Guru. Otherwise, he will be never develop his bhajan and sadhana. Já o discípulo tem o dever de adorar os pés de lótus do Guru. Caso contrário, ele nunca vai se desenvolver na sua prática de bhajana e sadhana, na sua prática espiritual. Understand? This is the process. Esse é o processo. Do you understand? Listening or not? Yeah, listen. What do you listen? I listen that I must worship the lotus feet of my Guru Deva if I want to advance in my spiritual life. Our Guru, what do you think? What? What will be Guru think? Guru never think. Guru never will think, I am Guru. He is humility. So in the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu is humility. Então, dessa maneira, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, fazendo o papel de um Guru perfeito, mostrou a sua humildade verdadeira. Because if you to develop your bhajan and sadhana, you have to follow the only three principles. Bhakta pada dhuliyar, bhakta pada jal, bhakta bhukta se teen, sadhaner bol. এই তিন হইতে প্রেমা হয় সর্বশাস্ত্রে পুকারিয়া হয়. If you really to advance your bhajan and sadhana, you have to follow only three principles. You take the food dust of the pure devotee, you have to drink the food bathing water of your devotee, or you have to take the Uchishta Prasad, that is called Maha Prasad of Shuddha Bhakta. Then Bhakti will manifest in you. Então, se você quer realmente se desenvolver na sua prática de bhajana e sadhana, de vida espiritual, você deve observar três princípios, que são, primeiro, colocar a poeira dos pés de lótus do devoto puro sobre o seu corpo. Segundo princípio, beber a água que lava os pés de lótus do Guru ou do Vaishnava puros. E o terceiro princípio é tomar os remanentes da Maha Prasada, que é o alimento transcendental que foi tocado pelos lábios glossos do Guru. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself cleaned the temple of Gundicha, that is called Gundicha Mandir Marjan, with his devotees, followers. Dessa maneira, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu limpou o templo de Gundicha junto com os seus devotos. Actually, what is the purport about this Lila of Gundicha Marjan Lila? Qual é o significado por trás desse Gundicha Marjan Lila, desse passatempo em que Mahaprabhu limpa o templo de Gundicha com seus devotos? I told our heart is as like a temple. Maharaj Mandir. estava dizendo para a gente antes que o nosso coração é como um templo, Hridaya Mandir. And if our Hridaya Mandir and the temple of our heart not neat and clean, how possible Lord Radha Krishna will sit? For this is clean. Se o nosso Hridaya Mandir, o templo do nosso coração, não estiver limpo e asseado, como será possível que Radha Krishna possa vir se sentar nele? Because thousand lives we also did many sinful activities, papa karma. For this regard our heart full of dust. Porque por milhares e milhares de vidas nós praticamos muitas atividades pecaminosas, papa karma, e por isso nosso coração está cheio de poeira. Understand? Which kinds of sinful activity we did not perform? Que tipos de atividades pecaminosas nós não realizamos? Okay?
Try to understand this. Or for this regard, we are suffering in this material world also, for this regard also. E é por isso, por nós termos realizado todos os tipos de atividades pecaminosas, que nós estamos sofrendo neste mundo material. In our heart, especially what? Lust, anger, that is kama, krodha, lobha, moha, moha, mascharya. 6 enemies, they are sitting. Em especial, no nosso coração estão sentados 6 inimigos: a luxúria, a inveja, a raiva, a cobiça, a ilusão e a loucura. If our heart full of this dust, kama, krodha, lobha, how possible Lord will sit? Se o nosso coração estiver cheio dessa poeira, desses inimigos, como é possível que o Senhor Supremo virá sentar-se no nosso coração? For the Lord Chaitanya Mahaprabhu, first he also throw all these also stupid nonsense things. Por esse motivo, nesse passatempo, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, em primeiro lugar, nos jogou fora todas essas coisas indesejáveis que estão no nosso coração. Vacha vegam, manaso krodha vegam, ziya vegam, udara pastha vegam, etan vegan jo vishate dhira, sarvam pivam prathivim. One who also control the 6 urges of the senses, then he can also conquer the whole world. Esse verso diz que aquele que controla os 6 impulsos dos sentidos, essa pessoa pode conquistar o mundo inteiro. And if you not conquer your mind, you not conquer to others. First you conquer your mind. Se você não conquistar a sua mente, você não vai conseguir conquistar os outros. Primeiro você deve conquistar a sua mente. So Upadesamrita nectar instruction Srila Rupa Goswami Pad first quoted this verse. Vacho megam. Control the urges of speech. Very carefully speak everything. Just coming in the mouth and blah 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 blah. No. Speak very carefully. Por isso, Srila Rupa Goswami, no seu Shri Upadeshamrita, o Néctar da Instrução, o primeiro verso que ele coloca no livro é esse verso, Vacho Vegam, que começa dizendo que a gente deve controlar o impulso de falar. Em vez de ficar falando qualquer besteira, a gente tem que aprender a controlar esse impulso. Understand? Very careful. When we speak, everything is a perfect. Então nós devemos tomar muito cuidado para quando nós falarmos, tudo que nós falarmos ser perfeito. Ramayana Mahabharata coming from where? They did not control the urges of speech. For this regard, big Ramayana Mahabharata, what has come? De onde vem o Ramayana e o Mahabharata? Porque alguns não controlaram o impulso de falar e por isso provocaram a grande guerra do Mahabharata e o grande drama do Ramayana. Sita Devi, she used the harsh words to Lakshman. So Ravan kidnapped Sita Devi and whole life and tragedy has come. Big Ramayana has come. Sita Devi falou palavras ásperas para Lakshman, seu cunhado, e por causa disso surgiu ela foi raptada por Ravana e isso gerou um grande drama na vida dela, uma grande dor de cabeça, uma grande confusão. Big Se chama Ramayana. Draupadi, she also laughed and joked with Duryodhana and also used harsh words to Duryodhana. So big Mahabharata. Da mesma forma, Draupadi, ela riu ironicamente do Shashna e do Duryodhana e por isso eles ficaram com raiva e por conta disso acabou acontecendo a grande guerra de Kurukshetra, que está narrada no Mahabharata. And control the urges of your mind. E esse verso de Srila Rupa Goswami continua, Vacho Vegam Manasa. Controle os control the urges of your anger. Control the urges of tongue. Very carefully eat. Controle os impulsos da sua mente, controle os impulsos da ira e controle os impulsos da língua. Tome cuidado com o que você come. So Vacha Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiha Vegam, Udara Upastha Vegam. Control the urges of stomach. E depois o verso continua, Udara Upastha Vegam. Controle os impulsos do estômago.
So in this way, you have to control all the urges of your senses. But you control the mind, then everything is well controlled. Mind is what? Disturbed. So first control the mind. Dessa maneira, controle todos os impulsos dos seus sentidos. Mas se você controlar sua mente, que está perturbada, aí todos os sentidos vão ficar controlados. So in this Gundicha Marjan Lila, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught us, first we clean our heart and big stones, that is called last anger. That just I told, Upadesamritam, first slope, Bhachavigam Krudo. Então, nesse passatempo de Gundicha Marjana, Shri Chaitanya Prabhu nos ensina que primeiro a gente deve limpar o coração, da mesma forma que Srila Rupa Goswami Prabhupada está falando, que primeiro a gente tem que controlar os impulsos da fala, da mente, da raiva, da língua, do estômago e dos órgãos genitais. And also, again and again, clean your heart. That means, Sadhu, Guru and Vaishnava chant. E assim, repetidamente, nós devemos limpar o nosso coração servindo a Guru e Vaishnavas. But some lines also are in our hearts, not they are going. That is called La Puja Pratishtha, name, fame, and reputation. Not so easy to go out from our heart. Mas ainda assim, depois de limpar muito o nosso coração, ainda ficam os resquícios de sujeira, Labha, Puja, Pratishta, ou seja, o desejo de ter nome, fama, reputação. Pratishtha sadhishta sapacharamani mehdi natet katham sadhu premna suchirirunanumana. Raghunath Das, oh my mind, in your heart, the desire for name, fame, reputation. They are called as the Sapacharamani, that is called the wife of Dogita. And they are dancing in your heart. So how possible Suddha Bhakti will manifest in your heart? Então, Srila Raghunath Das Goswami fala nesse verso para sua própria mente que na mente existe esse desejo de ser reconhecido, né, de ter fama e nome, que é comparado à esposa de um comedor de cachorro. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught us how we will clean our Hridaya Mandir, temple of our heart. Then Jagannath Dev, that means Radha Krishna, will sit in our temple of heart. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou como nós fazemos para limpar o templo do nosso coração, para que então o Senhor Jagannatha Deva, ou seja, Radha Krishna, possa vir se sentar no trono do nosso coração. Then tomorrow we will discuss how Lord Chaitanya Mahaprabhu expressed his transcendental mood in front of Lord Jagannath. Então amanhã Maharaj vai continuar discorrendo sobre como Sri Chaitanya Mahaprabhu expressou o seu humor transcendental na frente do Senhor Jagannatha. Try to understand. This is very confidential thing. Tentem compreender essa filosofia que é muito secreta, muito confidencial. Balo Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe
marriage ceremony here, Maharaj. What time? At 4 p.m. 5. 5. Who is that person? Hmm? Who is that? Anaja and Nava Brinda. They are not here now, Maharaj. Not here. They came earlier, but Anaj is working every night. So morning no program. As you wish, Maharaj. Okay. I will be Yeah, maybe I could rest later. De manhã não tem programa. So 5 o'clock will be here. Ok. And much problem. Então, os Padre Maharaj está avisando que amanhã não haverá programa na parte da manhã e à tarde haverá uma cerimônia de casamento e às 5 horas pontualmente.